Olá pessoal, boa tarde. Desculpa um pouquinho o atraso, tivemos aqui algumas intercorrências. Boa tarde então. Boa tarde pessoal. Eu sou o instrutor Vinícius Soler. Sou instrutor já há mais de 20 anos. Já fui também examinador de trânsito aqui no estado do Rio Grande do Sul, aqui na região de Rio Grande, Pelotas e algumas outras cidades aqui da região. Então, o nosso encontro hoje é para falar sobre como enfrentar o medo do fracasso na prova da CNH. Então, a gente sabe que tem muita gente que já está apto, já está preparado tecnicamente, mas muitas vezes acaba tendo esse medo de enfrentar a prova. E por que nós sentimos esse medo aí de ser avaliado? Isso é normal, o medo é normal. O que não é normal é quando esse medo vira um bloqueio, algum tipo de bloqueio. Por que é normal? Porque a gente está sendo avaliado por uma pessoa que a gente nem conhece. Então, só pelo fato da gente estar sendo avaliado, já gera um pouco de medo e um pouco de desconforto. Mas o que eu sempre digo para os meus alunos, o que a gente precisa é saber administrar esse medo e fazer com que esse medo não vire um bloqueio. Então, muitos alunos até, muitas vezes, a gente percebe, a gente aí que está na parte prática, aí nas aulas práticas, a gente percebe que o aluno está apto, muitas vezes, a fazer a prova, mas chega ali na hora da prova, ele dá aquela, que nem até o próprio aluno fala, né? Sua as mãos, dá aquela tremedeira, treme a perna e ele acaba se apavorando. E isso acaba tirando o foco, porque acaba dando aquela ansiedade e acaba tirando o foco da prova. O que eu sempre digo para os meus alunos é que é para pensar exatamente no momento em que ele está. Muitas vezes o aluno tem uma dificuldade lá em determinado local do percurso. Vamos supor que ele tenha uma dificuldade lá no retorno dos canteiros, que ele não sabe como se posicionar corretamente. E aí ele acaba estando na baliza e pensando lá naquele local que ele tem aquela dificuldade. Muitas vezes ele acaba nem chegando lá naquele local, porque porque não está focando no local que ele está naquele momento. Então ele está lá na baliza, pensando lá na frente, e aí às vezes ele acaba errando coisas que nem durante as aulas ele errava. E aí a gente tem assim, nas minhas redes sociais mesmo, eu falo bastante, eu mostro bastante vídeos de alunos comentando que estavam bem e aí entraram no carro tremendo, chorando antes da prova e hoje estão dirigindo super bem, com confiança, porque era somente aquele momento ali da avaliação que estava gerando um certo desconforto nele. Então eu vou falar aqui para vocês quais foram as estratégias que eu utilizei para elaborar o meu método carteira de motorista na sua mão. E foi justamente pensando nisso. Por quê? Porque no CFC a gente aprende
a parte teórica e a parte prática. E a gente acaba não cuidando da parte emocional. E aí a gente percebe que muitas vezes, na maioria das vezes, o aluno acaba reprovando em função do emocional. Tá? Então, pensando nisso, eu escrevi o meu livro, Carteira de Motorista na Sua Mão, e transformei ele em um método. Dentro deste método, o que vem? Vem o meu livro em forma de e-book e mais alguns áudios e alguns exercícios que vão ajudar vocês a controlarem este nervosismo. Tá? Então, uma das primeiras coisas que eu ensino é como controlar a respiração. E, inclusive, isso tem até áudios dentro do meu método ensinando a fazer as respirações. Então, o que eu digo para os meus alunos? Pô, sempre que tu for começar a prova, antes de ligar o carro, porque o que acontece? Tu vai iniciar a prova, aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, a prova inicia na baliza. E a prova só inicia depois que o aluno ligar o veículo. Então, até ligar o veículo, o cronômetro dele ainda não está girando, como a gente diz, não está funcionando. O examinador ainda não ligou o cronômetro. Então, o que eu sempre digo para ele? Entra no veículo com calma, ajusta tudo o que tem que ajustar em ti e no veículo. Depois, antes de ligar o veículo, tu já vais observar com calma se vem vindo algum veículo ou não, vai olhar nos espelhos para depois ligar o veículo. Só que antes de ligar o veículo, vai fazer aquelas 3 respirações, puxar fundo pelo nariz e soltar pela boca. Dessa maneira, tu já vai conseguir te manter mais calmo, já vai te acalmar um pouco. Tá? A outra técnica que tem também, que é muito poderosa, é a da visualização. Então, antes de dormir, a gente fechar os olhos e ficar imaginando, fazendo a prova com calma, executando cada manobra com segurança e sendo aprovado. E, inclusive, este exercício de visualização é uma das meditações que eu tenho dentro do meu método também, que eu gravei a meditação com a minha própria voz, a meditação guiada, e conduzi o aluno como se ele estivesse fazendo a prova, do início ao fim, e no final o examinador dá ao candidato o resultado de aprovado, justamente para ele já ir imaginando e trazendo para a realidade dele este momento. E eu sempre digo para os meus alunos, esse exercício é bom ele fazer pelo menos uma vez aí por dia, antes de dormir, deitar ali, escutar esta meditação e imaginar como se estivesse fazendo exatamente a prova. E eu sempre digo para ele cuidar para observar qual é a sensação que ele vai ter ao final, quando o examinador dá o resultado de aprovado para ele. Porque este sentimento é muito importante ele trazer lá para a hora da prova, para quando ele está esperando ser chamado. Porque ele já começa a vibrar nesta mesma frequência. E a gente sabe que quando eu dou dicas ali de ficar escutando, colocar o fone de ouvido ali na hora antes da prova e ficar escutando algum tipo de música para não ficar conversando com os outros colegas, porque tem muitos pensamentos negativos e eles começam a querer compartilhar experiências negativas que eles tiveram e acabam gerando esse medo nos outros alunos que estão ali esperando. Então eu sempre digo, coloca aquele fonezinho de ouvido e fica ali escutando a tua música. Só que não é qualquer música também, porque a gente sabe que todas as músicas elas têm
um tipo de vibração e que geram um sentimento nas pessoas. Então, é lógico que um funk, não tenho nada contra, mas um funk ou uma sofrência são músicas que não vão te ajudar naquele momento. Então, por isso que dentro do meu método, as músicas que tem ali, os áudios que tem ali para o aluno ficar escutando antes da prova, enquanto não foi chamado, elas foram muito bem estudadas para aquele exato momento. Então, dentro do método tem alguns áudios que alguns deles são os que são para ser utilizados lá na hora da prova, enquanto ele está esperando ser chamado para a prova. Outra coisa que eu digo também para os alunos, para controlar a ansiedade, é para ele evitar cafeína antes da prova, porque ela pode aumentar a ansiedade, ele dormir bem na noite anterior e tentar também manter uma rotina leve no dia da própria avaliação. Então, a mente ansiosa, ela tende a projetar catástrofes. Então, treine. O bom é treinar o cérebro para focar no sucesso. Outra coisa que eu digo também é lidar com a fadiga mental e emocional. Muitas vezes o aluno fica querendo treinar várias vezes antes da prova. E eu sempre digo que uma aula antes da prova é bom fazer, mas não muito mais do que isso, uma no dia da prova ou um dia antes da prova. Mas ele ficar uma manhã inteira treinando e a prova dele ser à tarde, isso aí pode fazer com que o mental e o emocional dele acabem sendo prejudicados. Ele vai acabar ficando com aquele cansaço mental e emocional. Então o cérebro ele precisa também descansar um pouco para funcionar bem. Muitas vezes o menos acaba sendo mais, né? Então, nos dias antes das provas, como é que a gente vai fazer para se preparar? Então, a dica para a véspera da prova: fazer uma revisão leve e manter o emocional equilibrado. Dormir bem, evitar pensamento negativo. Eu vi que alguém falou aqui sobre os pensamentos negativos. Muitas vezes, o que acontece? Esses pensamentos negativos, eles acabam... a gente acaba trazendo para dentro do cérebro. Muitas vezes, o que acontece? Com pessoas que já reprovaram uma ou algumas vezes. Acabam ficando com aquele pensamento negativo de que eu não vou conseguir, ou que eu não sou capaz, muitas vezes por causa da idade, né? Eu não tenho mais idade para isso. Então são vários os pensamentos que a gente chama de pensamentos sabotadores que acabam tirando o nosso foco e ficam ali martelando, como a gente diz, na nossa mente. O que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar trocar este pensamento por algum pensamento positivo. Lá dentro também do meu método, eu separei 9 pensamentos sabotadores que nessa trajetória aí de um pouquinho mais de 20 anos que eu tenho como instrutor, a gente percebe os alunos comentando muitas vezes. E aí eu separei 9 dessas aí, eu falo sobre cada uma delas e digo qual o pensamento que tem que colocar no lugar daquele ali para silenciar esses pensamentos sabotadores, trocar por algum pensamento positivo para que troque pelo pensamento sabotador. Então, antes de entrar no carro,
as respirações, aquelas que eu falei, e também dizer para si mesmo, em voz alta. Não precisa ter vergonha, porque vai estar sozinho dentro do carro. E tem alguns estados que até o examinador vai estar junto, porque o examinador o aluno faz a baliza com o examinador do lado. Mas não tem problema, pode falar. Fala bem alto, eu sei dirigir, eu sou capaz, eu vou passar, porque isso faz toda a diferença. Isso te traz uma confiança, te traz essa certeza de que tu és capaz. E dentro do meu método também, como é que eu sempre digo que o aluno ele tem que estar preparado tecnicamente e emocionalmente. Não adianta ele estar preparado tecnicamente, como a gente falou lá no início. Às vezes o aluno está super bem tecnicamente e chega lá na hora da prova, ele acaba reprovando em função do nervosismo. Então não adianta ele estar bem tecnicamente e não estar bem emocionalmente. E vice-versa. Não adianta ele estar bem emocionalmente e não saber tecnicamente, porque aí na própria baliza, se ele não souber os piscas ou algum determinado lugar ali da baliza, se ele não souber algum passo da baliza, não adianta ele estar bem emocionalmente se ele não souber a parte técnica. Então ele tem que estar com a parte técnica e emocional, as duas equilibradas. Como é que eu fiz dentro do meu método? Lá no meu livro, quando eu escrevi o livro. Tem alguns exercícios que são para as pessoas que estão fazendo as aulas práticas. Para desde a primeira aula prática, o aluno já ir fazendo a aula e depois da aula preenchendo esses exercícios. Por quê? Porque desta maneira ele consegue perceber o que ele precisa melhorar para a próxima aula. Lá depois desses exercícios que ele vai preencher, vai ter algumas perguntas que ele vai responder também. E essas perguntas que ele vai responder, ela é um plano de ação para ele saber o que ele precisa melhorar na próxima aula. Porque aí às vezes o aluno diz, mas o meu instrutor não me ensinou isso. Mas o meu instrutor... Então assim, se ele chegar na aula sabendo o que ele precisa melhorar, e ele precisa saber o que ele precisa melhorar, porque se ele não souber, se ele não tiver a par do que ele precisa, do desenvolvimento das aulas dele, como que ele vai saber se ele está apto ou não? Como que ele vai fazer esta análise de se está apto tecnicamente para ir para a prova ou não? Então, preenchendo esses exercícios, ele consegue perceber se ele está apto ou não, ou se ele vai precisar de mais aulas. E ele já pode chegar na próxima aula com um plano de ação, pedindo para o instrutor dele para eles focarem mais naquela determinada dificuldade que ele está enfrentando, até ele conseguir eliminar esta dificuldade que ele tem. Além disso, tem vários outros. Tem um exercício também dentro do método, que é também de visualização, que é uma carteira de motorista editável, onde ele vai colocar os nomes, vai colocar os dados dele e a foto, e vai imprimir quantas vezes for necessário e vai colocar nos lugares que ele mais vê durante o dia. A gente que é da área do desenvolvimento humano, a gente fala muito, não sei se alguém aqui já escutou falar, no quadro dos sonhos, que é aquele quadro que a gente faz e coloca as viagens que a gente quer fazer ao longo da vida, o veículo que a gente quer adquirir ao longo da vida, a casa que a gente quer ter, tudo que a gente quer, é um planejamento que a gente vai fazer do que a gente quer durante a vida. A gente coloca nesse quadro dos sonhos. E esse exercício da carteira de motorista é a mesma coisa. Da CNH editável é a mesma coisa. Ele vai imprimir
e vai colocar nos lugares que ele mais vê durante o dia. Lá no armário do banheiro, vai colocar lá no armário do banheiro. Lá no roupeiro, onde ele abre a porta ali, que ele vai olhar todos os dias para quando for se arrumar, coloca lá. Lá no computador, lá no serviço, coloca lá. Porque ele já vai fazendo esta visualização e já vai trazendo para a realidade. Porque o nosso cérebro, ele não consegue definir o que é real do que é imaginário. E desta maneira, a gente consegue ir trazendo isto para a realidade e vibrar nesta frequência. Inclusive, tem uma ferramenta que eu tenho, que a gente consegue medir e ajustar a frequência vibracional que a pessoa está naquele exato momento. Porque a nossa frequência emocional, conforme o que eu falei lá no início, que eu falei das músicas que a gente escuta e tal, aquelas músicas que eu falei ali no início, que eu falei do funk, que eu falei da sofrência, eles nos deixam num estado de ansiedade, de depressão. Então a gente acaba vibrando numa frequência muito baixa. E aí a gente precisa medir e ajustar essa frequência para ficar numa frequência elevada e conseguir adquirir a nossa tão sonhada carteira de habilitação. Tá? Então, eu falei ali para chegar cedo, né, na prova, para evitar o nervosismo e ter essa postura aí de confiança. O que eu sempre digo também para os meus alunos, na noite anterior, tu já separa o teu documento. Porque o que acontece? A gente vê muito os alunos chegarem lá na hora da prova e, eu não trouxe meu documento. Aí, às vezes, ele mora longe do local de prova e ele acaba tendo que pegar um Uber ou pegar uma carona e ir até em casa, e aí tudo isso já gera um nervosismo nele que não seria necessário, não teria tido se ele tivesse já deixado separado o documento. Muitas vezes também as pessoas esquecem do próprio óculos. Então essas coisas pessoais que tu vai precisar para a prova, já é bom separar com antecedência, já separa na noite anterior, já separa um dia antes, deixa tudo ali do lado da chave, do lado da tua carteira, do lado dos teus pertences que tu vai levar para a prova. Leva água para ir hidratando, fica tomando bastante líquido, bastante água, para ir te acalmando. Enquanto estiver esperando, vai fazendo o exercício da respiração. Não precisa ser somente lá dentro do carro. Fica escutando aquela meditação e fica fazendo esse exercício da respiração que vai te deixar mais tranquilo. Tá? Então, essas coisas que são totalmente importantes lá na hora da prova. Então, nós falamos hoje aqui sobre o medo do fracasso e como ele pode ser superado com as estratégias certas. E aqui eu compartilhei com vocês algumas técnicas do meu livro, Carteira de Motorista na Sua Mão, e também do meu método. Tá? Eu compartilhei com vocês e ele vem ajudando muitas pessoas. Quem me segue aí nas redes sociais, quem está me acompanhando aí no TikTok ou até mesmo aqui no Instagram, consegue perceber que a gente vem ajudando muitas pessoas aí. Semana passada agora teve uma senhora ali que já tinha reprovado 14 vezes. Aí comprou o método, assistiu a live, agora a live está lá dentro do método, por causa de um acontecimento que teve esta semana, porque eu estava entregando ela de forma gratuita até essa semana, mas
o pessoal começou a salvar a live e vender, se fazendo de que era parte da minha equipe e vendendo a live. Então a maneira que eu encontrei de deixar esta live segura foi colocando ela dentro lá da plataforma, que é o meu método, como aula bônus. Então ela teve que ir lá para dentro para a gente tentar barrar estas pessoas maldosas que acaba tendo em todos os lugares, né? Foi a maneira que nós encontramos de deixar ela segura e acabar com isso do pessoal ficar gravando ela e tentando comercializar por fora. A gente estava aí ajudando as pessoas, entregando de forma gratuita e o pessoal estava salvando ela e comercializando. 2 pessoas vieram aí e me falaram, uma veio e me falou que tinha comprado por R$100, outra veio e falou que tinha comprado por R$200. O meu método hoje inteiro, com todos os conteúdos, é R$ 49,90. Menos que a metade, é quase a metade que o valor de uma aula prática aqui no Rio Grande do Sul. Que no Rio Grande do Sul é 90 e poucos reais, se não me engano, uma aula prática. E o meu método está R$ 49,90. Então, e as pessoas vendendo a live, aquela que eu fiz e que eu estava entregando de forma gratuita, as pessoas vendendo ela a 100, 200 reais. Então, para deixar ela segura, a gente colocou ela lá dentro do método. E agora eu quero ver as perguntas aqui. Eu vi que tem o pessoal que está perguntando algumas coisas. Espera aí, que eu vou ver aqui o que tem. A Maritana Silva, ela perguntou, é normal a pessoa já começar a ficar nervosa uma semana antes da aula, e da aula, não sei se é da aula ou da prova, ou da aula, de começarem as aulas, acho que aqui é assim, de começarem as aulas práticas e também da prova. Sim, é normal. Por quê? Porque é uma coisa nova, é uma coisa que tu não está acostumado a fazer. Então é normal tu ficar nervosa, mas como eu disse lá no início, esse nervosismo, esse medo, o medo ele não é ruim, a gente sempre encara o medo como uma coisa ruim. Ele não é ruim, o medo, porque é um medo que faz com que a gente não se exceda em determinadas situações. Se a gente não tiver um pouco de medo da velocidade, quando chega numa determinada velocidade, a gente vai andar aí pelas ruas, e a gente sabe que nem as nossas rodovias suportam isso, a gente vai andar aí numa velocidade absurda. Então, o medo ele acaba nos freando. O que não pode ter é esse medo te bloquear. Então, o que a gente tem que fazer é utilizar esse medo para que ele nos impulsione. Então, a gente tem que analisar ele de forma positiva, de forma que ele nos motive. Tá? Então, o medo ele é normal. Até tu ir dirigindo, aí tu vai dirigir um pouquinho, vai ir aos poucos te acostumando com o veículo, vai te familiarizando, e aos poucos tu vai perceber, aí tu vai te familiarizando também com o trânsito. É lógico que a gente não inicia as aulas já direto no meio do trânsito, a gente começa nas ruas com menos movimentos e vai indo para as ruas mais movimentadas aos poucos. Quando o aluno vê, a gente já está lá no meio do trânsito mesmo, ele já está circulando normalmente no meio do trânsito, mas é uma coisa que ela tem que ser gradativamente, ela não pode ser de uma hora para outra. Então, o nervosismo ele é normal. A gente tem que saber controlar este nervosismo, administrar este nervosismo. Aí nós temos aqui a Daia Duarte, ela falou assim, pior de tudo isso, tem os parentes que cobram, eu só vou falar o dia que eu for aprovada. Então, exatamente, isso aí eu falo sobre isso também aqui dentro do meu livro. Para muitas vezes, a gente
não comentar com parentes ou amigos, se a gente perceber que não vai nos influenciar positivamente, então eu digo para não comentar. Tem várias alunas e alunos meus que chegam na aula me falando, ninguém sabe que eu estou fazendo as aulas da carteira, eles só vão saber depois que eu tiver aprovado. Porque muitas vezes a pessoa, querendo ou não, ela não na maldade, ela te pergunta, e aí, como é que foi a prova? E aí tu reprovou, e aí daqui a pouco ela te pergunta de novo. E aquilo ali vai fazendo com que tu fique, agora que vergonha, vou dizer de novo para ele que eu reprovei, que vergonha. Então para que não aconteça isso, para não passar por isso, eu sempre digo que a gente tem que saber o que vai ser, o que vai nos ajudar naquele momento e o que vai nos prejudicar, o que vai o que vai somar e o que não vai. O que for para somar sempre é bem-vindo, mas agora o que for para diminuir, como a gente diz, para subtrair, não tem porquê. Não tem porquê da gente ficar comentando. Então as pessoas que estão com a gente e que estão torcendo por nós e que a gente sabe que estão torcendo por nós e que estão nos incentivando e nos motivando, sem problema nenhum, a gente pode falar. Mas se a gente percebe que é alguém que vai atrapalhar, não tem o porquê da gente falar. Aqui eu vi que a Maria Helene disse, eu não falei para ninguém, falei só para o instrutor. Para o instrutor Soler. Então, assim, é o que eu sempre digo. Aqui, a Marli perguntou assim, seria viável tomar um chazinho calmante antes da prova? Sim, é bem-vindo, dependendo do chazinho. O que eu não indico é tomar calmantes. Às vezes os alunos chegam e falam, eu vou tomar tal calmante, vou tomar tantas gotas de tal calmante, vou tomar tal comprimido de tal calmante. Isso eu não indico sem que seja com a prescrição de um médico. Porque dependendo da dose que ele tomar, ele vai até ficar meio lento para a situação, ali para o horário, para o local da prova, para o horário da prova. Então, dependendo da dose que ele tomar, ele vai até ficar um pouco lento ali, e aí vai acabar, de repente, ficando um pouco atrasando o processo ali. E a gente sabe que se ele ficar muito tempo num cruzamento esperando para atravessar aquele cruzamento, ele acaba obstruindo o trânsito e aí ele leva falta também, né? Outra coisa que eu queria falar aqui, falando essa parte aí da falta, muitas vezes aqui nas minhas redes sociais o pessoal diz assim, aqui no meu estado é o pior estado para tirar a habilitação. E aí eu digo assim para eles, mas como assim? Não, porque é o pior estado. Daí eu digo, então tu já fizesse prova em todos os estados do Brasil. Porque para tu saber que é o pior estado, tu precisa ter feito em todos eles, para poder medir qual o pior estado. O que eu sempre digo para eles, ao invés de focar no problema, vamos focar na solução. Porque aqui na minha cidade, ontem teve uma que me falou, acho que foi lá no TikTok, aqui na minha cidade tem um examinador que todo mundo roda com ele. Daí eu falei assim para ela, mas para aí, se tu te preparar e não errar, não vai... ela disse assim, não dá colher. Eu disse assim para ela, se tu te preparar e não errar, não tem como ele te descontar alguma pontuação. Se tu não errar, ele não tem como descontar. Então, para aí. Para e pensa um pouco se tu não está analisando da maneira correta. Ao invés de analisar o que tu precisa melhorar
para não ter aquele erro, tu está analisando que o examinador é aquele lá que reprova todo mundo e tal, sem pensar no erro que tu está tendo, no erro, porque, como eu disse antes, se tu não errar, ele não vai ter como te descontar. Uma história que aconteceu aqui na minha cidade uma vez. Eu estava dando aula para um aluno e ele me perguntou assim: qual é o nome do examinador que todo mundo conhece ele como ceifador? E eu disse assim para ele, eu sabia de quem ele estava falando. E eu disse assim para ele, como assim? Não, me falaram que tem um examinador que o apelido dele é ceifador, porque todo mundo roda com ele. Daí eu falei para ele, eu não sei quem é, não sei mesmo. E aí ele foi fazer a prova dele, e quem é que fez a prova dele? Esse examinador. Depois que ele fez e foi aprovado, eu falei, sabe aquele examinador ali que fez a tua prova? Aquele ali é o que todo mundo chama de ceifador. Ele disse, o cara foi super gente boa comigo, super gente fina. Eu falei para ele, sim, imagina lá quando tu me perguntasse, se eu te falasse que o ceifador era aquele ali, como é que tu ia ir para a tua prova? Como é que ia ficar o teu emocional a hora que aquele examinador te chamasse? Então é o que eu sempre digo, a prova de um é a prova daquele ali. A gente não tem que olhar para a prova do outro. Já tem uma aqui falando. Em Rio Grande tem o ceifador. Então, a gente não tem que olhar para a prova do outro. Porque, de repente, a gente não tem aquela dificuldade que o outro tem. E o ser humano, a gente tem essa mania de sempre terceirizar a culpa. A culpa nunca é minha pelo erro. Na época que eu era examinador, as pessoas me perguntavam, quando as pessoas perguntavam, com o que tu trabalha? Daí eu falava, eu sou examinador, eu aplico prova e tal no Detran. As pessoas me perguntavam, tu roda muita gente? Eu falava assim, não, eu não rodo. Eu apenas acompanho o aluno e observo o que ele está fazendo. Mas tu reprova muita gente? Não, eu observo o que ele está fazendo. Mas tem coisas que tu pode ver, né, que eu acho que é bobagem. Às vezes esquece um pisca ali e vocês acabam reprovando. Pois é, mas já imaginou fazer, depois na rua, essa pessoa fazer uma conversão sem o pisca e de repente acabar se atravessando na frente de algum outro veículo ou causando algum tipo de acidente? Então a gente tem que olhar por este lado também. Muitas vezes a pessoa não está apta e está tudo bem. A pessoa vai olhar o que ela precisa melhorar e vai se preparar. Por isso que às vezes a gente diz para o aluno fazer um pouco mais de aulas, principalmente quando a pessoa reprova. A pessoa tem que fazer no mínimo 1 ou 2 aulas para ela relembrar, porque ela vai ficar ali, aqui no Rio Grande do Sul ela fica agora 1 semana, antes ela ficava 15 dias parada, sem fazer aula. Então, é lógico que ela vai ter que fazer um pouco de aula para ela relembrar aquele até mesmo determinado ponto da baliza, ou até mesmo alguma norma de circulação. Ela vai ter que dar aquela relembrada. Mas eu fui lá e fiz o reteste, não fiz nenhuma aula e passei. Beleza, que bom. Mas a tua chance de reprovação é muito alta. E às vezes, o valor de uma aula ou 2, é melhor tu pagar uma aula ou 2, ou até mesmo melhor tu pagar um método que tem um acompanhamento emocional, que te ajude a fazer, a te preparar emocionalmente, e do que ficar pagando várias provas. Às vezes as pessoas, que nem essa dessa semana, ela fez 14 provas. E o Renache dela vencia agora no final do mês. Semana que vem vencia o Renache dela. Se ela não tivesse passado semana passada, ela iria ter que abrir um novo Renache e fazer tudo do início novamente. Então é isso que eu digo. A gente precisa ter esta consciência. E como que a gente vai medir isso?
através de um exercício que a gente preencha e consiga trazer para a consciência que realmente a gente não está apto para aquilo ali. Ou até mesmo através dos simulados. Então eu pergunto, o teu instrutor faz simulado contigo? Quando chega lá perto das últimas aulas? Se ele não faz, pergunta se ele tem como fazer este simulado. Até mesmo, eu sei que tem autoescolas, tem CFCs que não deixam, mas até mesmo pedir para algum colega dele fazer o simulado contigo. A gente às vezes troca ali na baliza, eu faço o simulado com um aluno de algum colega meu e o meu colega faz simulado com o meu aluno. Já para o aluno ir se acostumando com a presença de outra pessoa, de uma pessoa diferente, vamos dizer assim, no carro com ele, no veículo com ele, para ele já ir tentando se acostumar. Então isso é importante também. São coisas que a gente consegue medir como está o desempenho para saber se a gente vai precisar de mais aulas ou não. Ah, não, mas lá nas aulas eu estou super bem, estou fazendo os simulados e estou super bem, mas chegou agora perto da hora da prova, eu já estou nervoso, só em pensar na prova eu já fico nervoso. Então, então tu precisa cuidar do teu emocional. Aí para isso tem os exercícios, tem as técnicas de respiração, tem todo o conteúdo e todo o material que eu mesmo tenho dentro do meu método, que vai ajudar emocionalmente e que vem ajudando muita gente. Essa aí, ela tinha reprovado 14 vezes, assistiu a live, fez ali os exercícios do método e foi aprovada. Então, às vezes, tem coisas, às vezes, que a gente fala aqui nas lives e que o aluno acha que é bobagem e acaba não fazendo lá. Que nem tem alguns vídeos aí que eu gravo, porque às vezes o aluno vem e diz assim, eu assisti a tua live e mesmo assim eu reprovei. Daí eu digo assim, tá, mas tu fizesse tudo como eu digo ali na live? Um pouco. Tu colocasse fonezinho de ouvido? Não, porque o pessoal estava ali conversando. Pois é, o pessoal estava conversando sobre o quê? Realmente, aquele ambiente ali é pesado. Pois é, justamente por causa disso que eu te falei para colocar o fone de ouvido. Tu ficasse lá de costas, sem olhar, porque para ti não interessa a prova do outro. Se o outro bateu na baliza ou saiu da baliza, para ti não interessa. Aí eu pergunto para eles assim, tu ficasse de costas? Não, eu estava olhando ali porque eu queria aprender com ele, mas tu já tivesse o tempo da aula para aprender, né? Então lá durante as aulas tu já aprendeu. Então tu não precisa ficar olhando como que o outro vai sair, como que o outro vai ser, para saber se tu vai ir bem ou não. Até porque muitas vezes pode reprovar várias pessoas com aquele examinador, daqui a pouco aquele examinador acaba te chamando, tu é o que cai com aquele examinador. E não tem nada a ver, e quando tu vê, tu vai lá e passa. Aquelas pessoas ali não estavam aptas, ou tecnicamente, ou emocionalmente, para fazer a prova. Então, e tu estava, e está tudo bem. Cada um tem o seu tempo, é sobre isso. Deixa eu ver aqui mais uma. Samatizando, acho que é aqui. Alguma dica para não errar os pontos dentro da baliza? Então, eu não sei de qual estado tu és, mas se tu és do Rio Grande do Sul, tem várias dicas, tem vários vídeos que eu fiz sobre baliza. Principalmente aqui da minha cidade, eu acho que eu já fiz com todos os veículos que tem aqui na minha cidade. Procurando ali no meu Instagram ou no meu TikTok, tu vais encontrar. O que eu te digo? Assiste várias vezes aqueles vídeos e vai mentalizando. Que aquilo ali vai te ajudar a te lembrar lá na hora da prova como é que é feita aquela baliza. O que tu precisa fazer para não esquecer de algum pisca ou de algum ponto da baliza. Os vídeos de baliza que eu faço, eles são bem detalhados. Eu filmo até por dentro do carro aonde que tu vai encontrar determinado ponto da baliza. Podes também ir assistindo o vídeo
e ir escrevendo. Várias vezes, vai assistindo o vídeo e vai escrevendo, porque essa também é uma maneira de mentalizar. Tem pessoas que acabam não mentalizando tanto no visual, mas ali escrevendo, elas acabam gravando. É como qualquer outra disciplina da escola ou da faculdade, quando a gente vai estudar. Tem pessoas que só assistindo a aula lá, prestando atenção na aula, já ficam aptas para fazer a prova, já entendem tudo. Tem pessoas que precisam ler várias vezes. Tem pessoas que precisam gravar, filmar e assistir depois várias vezes em casa. Então, cada pessoa é de uma maneira. Então, tem que ver o que fica melhor para ti, como é que tu te enquadra melhor e trazer isso a teu favor. A Maritana aqui falou assim, Soler, eu dirijo bem nas aulas e na prova não consegui passar. Daí a gente precisa ver, não sei quantas provas tu já fizesse aqui, foi uma prova, eu acho, pelo que eu vi aqui na prova, né? Aí tem que ver assim, ó, como é que tu está tecnicamente durante as aulas, como é que tu estava tecnicamente durante as aulas. Teve algum simulado, foi feito algum simulado? Se foi feito algum simulado, tu estava acertando bastante no simulado ou lá perto do final das aulas, tu estava errando bastante coisas? Se tu estavas errando bastante coisas, tu precisa fazer mais aulas para ficar bem tecnicamente. Agora, se o teu problema está na parte emocional, aí tu vai ter que fazer algumas técnicas, algumas que eu já até falei aqui, ou até mesmo lá dentro do meu método, tem algumas técnicas que vão te ajudar a te preparar emocionalmente lá para a próxima prova. Aqui a Marli, ela falou assim, aquela frase, né? Tá com medo, vai com medo mesmo. O medo te impulsiona para o sucesso. Exatamente. A gente acaba indo com o medo mesmo, mas a gente tem que saber administrar esse nervosismo. A gente pode ter a gente pode ter medo, aquele medo de entrar no veículo e estar com a perna tremendo, tremendo, tremendo. De repente, fazendo as respirações, a gente já consegue fazer com que a perna não trema. A gente já vai com um pouquinho de medo, mas sem que a perna trema, e a gente já consegue melhorar a situação. Então é esse tipo de coisa, é sobre isso que eu digo. Aqui o instrutor Rodrigo. Tive uma aluna que não falou nada, nem para o marido, e quando pegou a CNH foi comemorar com a família, e o filho, que já tinha rodado 2 vezes, ficou indignado, só porque ela conseguiu e ele não. É exatamente isso que eu falei antes. Então, muitas vezes tu acaba não falando dentro da família, porque tem alguém que já está frustrado com essa situação e vai te trazer essa experiência negativa. Vai querer contar aquelas conversinhas que tem lá dentro da prova, lá na hora da prova, quando está esperando para fazer a prova, aquelas conversinhas vão estar dentro da tua casa. E aquelas conversinhas ali, elas não somam lá para o teu emocional, lá para a hora da prova. Então, é exatamente isso. Às vezes as pessoas que estão mais próximas, elas não ficam felizes com a nossa conquista. Então, por isso que é bom a gente cuidar para quem é que a gente vai falar que vai fazer a prova. Imagina, depois que ela já tinha feito e já tinha conseguido, o filho ficou indignado. Imagina como é que não ia ser, o que ele não ia transmitir para ela durante essa semana e durante o dia anterior da prova, durante esses dias aí que estavam próximos da prova. Então, é isso aí que a gente tem. Obrigado, instrutor. Maritana. Dia 31 diz que fecha todos os renaches de quem não passou. Tu sabe o que se aproveita depois? E outra, será que fecha mesmo? Então, esses renaches aí, que vai encerrar agora dia 31, eles já foram prorrogados algumas vezes.
Eu acredito que dessa vez não vai ser prorrogado novamente. Ele estava ultimamente ali até dia 31 de dezembro, e aí depois ele foi renovado até o dia 31 agora. Eu acho que não vai ser. E o que acontece? Isso depende também de estado para estado. Tem alguns estados que pedem somente as aulas, somente a prova. Tem alguns estados que pedem a prova e as aulas práticas. Então vai depender do estado e da situação. E também tem algumas situações que é a primeira vez que reprovou, então o sistema pede uma coisa. Já é a segunda vez, o sistema pede outra. Então, para a gente saber, só lá no dia 31. Mas eu, particularmente, Vinícius, não estou afirmando, mas eu, particularmente, acho que não vai ser renovado novamente. Aqui a Mariana. Reprovei 2 vezes, passei hoje na 3ª tentativa. A sua live me ajudou muito. Controlei a ansiedade e hoje fui aprovada sem perder nenhum ponto. Pô, parabéns, Mariana, parabéns mesmo, e fico muito contente em saber que eu consegui te ajudar aí, mas parabéns. A gente aí no dia a dia, quem acompanha as minhas redes sociais, a gente tem conseguido, graças a Deus aí, ajudar pessoas de praticamente todos os estados aí do nosso país, do nosso Brasilzão aí. Tem pessoas do Distrito Federal, tem pessoas de São Paulo, tem pessoas do Rio de Janeiro, tem pessoas de Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Pernambuco. Essa semana teve uma que passou de Pernambuco. Então a gente eu fico muito contente em saber que mesmo distante eu estou conseguindo ajudar pessoas a conquistarem a tão sonhada carteira de habilitação. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Não tem mais nenhuma pergunta. Então, pessoal, muito obrigado. Eu agradeço muito por vocês aí estarem um sábado à tarde aí, disponibilizarem este tempo aí para me assistir. Fico muito contente. E agora, no próximo sábado, vamos ter uma outra live sobre outro assunto. E torço muito que vocês sejam aprovados, torço muito que todos aí que nesta próxima semana vão fazer a prova aí, que tenham uma ótima prova, que sejam aprovados, e não esqueçam de clicar no link da bio para conhecer melhor o meu método, porque com certeza ele vai ajudar vocês da mesma maneira que ele vem ajudando muitas pessoas, tá? Obrigado, gratidão, fique com Deus e até a próxima.